Sejam bem-vindos na livinha do almoço. Eu postei uma foto que me foi mandada por uma amiga do Facebook. Ela fez um selfie e aí, quando ela viu direito, tinha uma imagem em cima da cabeça dela de um ser que eu já vi essa imagem em algum lugar, só não sei identificar quem é. Uma imagem extraterrestre. Aliás, tem um livro russo, né, que descreve bem, acho que mais de 50, acho que são 70 raças, e ainda coloca as imagens, né? Eles catalogaram acho que mais 70, não estou bem certa. Eu coloquei isso num arquivo, mas para descobrir o arquivo está em PDF, mas se você colocar no tio Google lá, livro russo das raças, né, catalogadas ou identificadas, alguma coisa assim, né? É capaz de você conseguir baixar esse livro que é disponível, que está disponível em PDF na internet. Então tem vários desenhos, né, muito interessantes e bastante pertinente mesmo. Eles não estão desenhando qualquer coisa, não. Eles estão desenhando coisas, né, figuras realmente existentes, né, que a gente, em outros lugares, a gente tem visto desenhado igual. Mas é só para a gente poder saber, que eu acho que isso é importante, né? A gente só precisa poder saber que agora, né, e já vem acontecendo, mas vai acontecer mais, assim, mais insistentemente, eles vão começar a aparecer. Que a ideia não é assustar ninguém, a ideia não é ficarem com medo de achar que eles vão dominar, guerrear, até porque a gente já está dominado pelos seres evolutivos que aqui ficaram no planeta durante muito e muito tempo. Todo mundo já sabe quem são. E eles vêm para nos libertar, eles vêm para nos ajudar a sair dessa conexão do sistema, né, da Matrix, que eles nos aprisionaram, né? E essa Matrix está cada vez ficando mais fraca e é um sinal holográfico que é emitido da Lua, capturado pelas linhas eletromagnéticas do planeta Terra e passado em sinal, né? Um sinal como se fosse um wireless, né? Como se fosse um sinal Wi-Fi das linhas eletromagnéticas, que é da onde você está localizado, para esse chakra, que é o chakra ômega, que as pessoas não sabem que existe, que é na base da coluna, fora do corpo. É uma antena que captura, sobe pela coluna e vai através do cérebro reptiliano, que é reconhecido pela medicina. A medicina fala sobre o cérebro reptiliano. Ele é projetado através dos nossos 5 sentidos, né, para que a gente fique prisioneiro dessa tridimensionalidade, que é uma projeção cenográfica, que a gente interage e que a gente, obviamente, fica achando que é verdadeiro, porque a gente toca nos objetos, a gente sente as coisas à nossa volta, porque nós estamos inseridos nessa holografia. Se a gente se distanciar dessa holografia, e isso eu acabei testando quando eu comecei a me projetar para fora do corpo, quando eu tinha 17 anos, então as experiências que eu tive no início, né, nos 2, 3 primeiros anos, foi justamente para poder saber como é que era estar fora do corpo, né, numa outra perspectiva, numa outra percepção, e comecei a perceber que aquele cenário que eu via, continuava vendo, que era o meu quarto, por exemplo, ela se dissolvia na hora que eu dizia, se eu quiser ir para uma outra dimensão, aquele cenário que era meu quarto, a minha cama, eu sentada numa poltrona, que eu não durmo sentada, de jeito nenhum. Posso estar com muito tempo sem dormir, eu não consigo dormir sentada. Tanto é que em voos longos, para mim é uma tortura, que todo mundo ronca, dorme, de ressonar, de fazer até barulhinhos, e eu fico sentada lá 9 horas, sem conseguir arredar o pé ali, né? Totalmente antenada.
não consigo relaxar para dormir sentado. Então eu fazia isso, eu me sentava para poder me projetar conscientemente e não entrar em sono profundo, que eu não queria. E nessas minhas buscas, nessas minhas pesquisas de como é que é fora do corpo, eu via que num primeiro momento eu conseguia enxergar, ver, perceber o meu quarto, o meu corpo, né? Tudo aquilo que estava compondo o ambiente onde eu tinha me projetado. Mas tão logo eu dizia, eu não quero essa cena, eu não quero esse cenário, na mesma hora aquilo se dissolvia, mas aquilo virava assim pó. Então o que eu percebi ali? Aquilo ali não era para valer, aquilo ali era uma projeção holográfica que se dissolve quando você diz simplesmente quero outra coisa. E a vida é assim, né? Na verdade, quando você diz quero outra coisa, né? Quero viver outra realidade, quero viver outra situação, né? Você vai compondo o teu cenário, né? De acordo com a tua crença, com o teu desejo, né? Com a tua vontade. É porque as pessoas não sabem que isso é possível, ficam completamente engessadas, né? Ancoradas naquilo que eles obrigam você a acreditar, e você fica ali, né, se conformando, né, como muita gente diz que tem que fazer, né, você tem que se conformar coisa nenhuma. Nós viemos aqui para experimentar, para fazer experiências com os nossos objetivos de aprendizado, né? A gente tem um objetivo de aprender aqui, vamos aqui para aprender, não vamos aqui para sofrer. E esse aprendizado requer desafios, de você ter a coragem de se aventurar, de ver coisas novas, de perceber coisas novas. E simplesmente quando você nega aquele cenário que não te interessa, o cenário começa a se desconstruir, porque é você que manda no seu cenário, até porque a Matrix, quando ela é gerada da Lua e vem para cá, ela entra, né, para você vivê-la, né, nesse chakra chamado ômega, e entra, né, pela base, né, que é o nosso chakra básico, e sobe coluna acima para ser projetada através do nosso cérebro reptiliano. E tem uma outra coisa também que eu não disse ainda, vou dizer hoje, que é assim, desde que eu me encantei pelos estudos que não eram comuns na minha época, década de 60, ninguém estudava sobre isso. Então me encantei pela numerologia, me encantei por uma série não havia muita coisa, não havia internet, então só tinham livros e poucos. Eu fui buscando informação, e aí cheguei na tal da Kundalini, né, na famosa Kundalini, que aí eu via aquilo ali, lia, você pode ativar a sua Kundalini, que está na base da sua coluna, para você ter poder, força, e aí vai subir uma cobra pela coluna. Eu falei, pera lá, vai subir uma cobra pela minha coluna? Aquilo já me deixou, né, com o pé atrás. Com o passar do tempo, obviamente, eu sabendo o que acontecia no planeta Terra, eu disse, quando você reafirma a Kundalini, quando você ativa e diz ela está lá, vai subir pela minha coluna, você está assinando um contrato de subserviência com os reptilianos. Porque tudo que tem a ver com cobra, com jacaré, né, com crocodilo, né, com répteis, né, tem a ver com eles. E são coisas que foram desenvolvidas através deles, no laboratório deles. Então, quando você reafirma a Kundalini, porque ali dizia, você vai ter poder, vai ter dinheiro, vai ter tudo aquilo que é prometido pelos seres evolutivos para quem fica subserviente a eles, né, que são os famosos Illuminati. Illuminati são seres humanos que se tornaram híbridos com eles para serem escravos, mas um escravo bem pago. São subservientes e são completamente à mercê do que eles querem ou deixam de querer. Em troca tem poder e dinheiro, né, que é a troca, é a barganha que eles fazem. Eles fazem esse tipo de escambo, né? Eu te dou poder e dinheiro e você me dá a facilidade de eu manipular a humanidade. Então essas pessoas geralmente, né, os Illuminati, são geralmente donos de corporações como petróleo, outros mais, banqueiros,
né, ditadores, presidentes de repúblicas, né, e presidentes que não são de repúblicas, são presidentes, né, de monarquias. E essas pessoas, elas estão ali no poder com dinheiro, né, blindados teoricamente, que agora não estão mais, para fazerem esse escambo, essa troca, né? Eu dou facilidade para você fazer o que quiser, vocês, seres evolutivos, fazerem o que quiser com os meus subordinados aqui, meu povo, né, que eu presido, né, junto com um banqueiro que também está né, tá no meu país, o fulaninho, né, que é poderoso. Nós damos abertura, nós fazemos com que essa porta se abra para vocês poderem fazer o que vocês quiserem. Então, eles fazem de tudo, né? Eles roubam genética de quem está dormindo, eles fazem você de cobaia, eles sequestram você quando você é uma pessoa fácil de ser sequestrada, né? Uma pessoa que acha que está aqui só para comer, dormir, trabalhar e dormir, comer, dormir, trabalhar e só, né? Nada mais. Então são presas fáceis de serem capturadas e serem levadas para serem escravos em outros planetas, né? Que aí são escravos mesmo, vão ser mineradores, vão ficar vão ser empregados constantes. Então esse povo, né, que a gente chama de Illuminati, que são seres humanos na sua maioria híbridos, porque se misturaram energeticamente, não quer dizer que vieram relações sexuais com eles, não. Eles misturaram a genética e deram seres humanos híbridos, que eles podem fazer isso no laboratório fácil. Eles clonam facilmente todo mundo, né? Eles têm a técnica da clonagem. Se eles quiserem clonar você e substituir você, e a família não vai nem notar que você é substituído. Isso acontece? Acontece. Enquanto os Illuminati estão facilitando para eles, obviamente, eles estão ainda... Só que como a gente andou pedindo socorro, né? Eu pelo menos pedi socorro durante os últimos 30 anos para eles, né? Bastou um em cima do planeta pedir socorro para os seres benevolentes nos ajudarem a dar um passa fora nessa cordinha, eles imediatamente entram, porque eles têm a permissão de quem é morador daqui, que isso é uma lei que não se pode mudar e nem se pode violar, que é a primeira lei do livre-arbítrio. Só entra num planeta para ajudar se alguém do planeta pedir socorro. Isso até no Star Trek, quem foi fã do Star Trek e ainda continua sendo fã do Star Trek, lá está lá, sempre falando sobre isso, que eu acho que é bom ser lembrado isso. Eles só podem entrar para nos ajudar como planeta e como pessoa, né, como alguém que está pedindo socorro, se a gente pedir que eles façam isso, que eles interfiram. Eles estão interferindo já tem bastante tempo que eles estão interferindo, eles estão interferindo em ogivas, como já foi relatado até pelo próprio almirante, que não entendeu por que as ogivas foram desativadas. O cara lá que tomava conta de todo o armamento também achou estranho, porque o armamento não se comunicava entre si, não era um problema de defeito elétrico ou de comando eletrônico, e aquilo, como não se comunicava, não estava interligado, não podia um afetar o outro, e todas as ogivas foram desativadas. Então a gente pode agradecer, e agradecer muito, que para os seres, esses amigos benevolentes, eles evitaram a nossa Terceira Guerra Mundial. Foram eles que eles evitaram, não foram essas pessoas que estão vivendo aqui, não foi Clinton ou qualquer outra pessoa que estivesse no poder na época, nos Estados Unidos e na Rússia. Não foram eles. Foi a habilidade tecnológica de interferência dos seres benevolentes que evitaram a Terceira Guerra Mundial. A eles é que nós temos que agradecer. Esse povo todo que está aqui no planeta Terra está querendo destruir o planeta. Todos eles, com raríssimas exceções. Então é uma luta constante, diária, com certeza é. Porque a gente está sempre de olho no peixe ou no gato. Né? Porque as pessoas estão sempre, né, de alguma forma, trazendo dificuldade, né, de vida aqui. Nós temos que definitivamente, né, fazer com que isso seja lembrado sempre, que a gente não pode emporcalhar rio, emporcalhar o mar, transgênico não pode ter mais, tem que haver uma campanha contra transgênico,
agrotóxico é um grande erro, um vacilo grande do governo. Eu apoio esse governo pelas medidas que estão sendo tomadas para essa corja danada sair do poder, né? Desaparelhar esse pessoal dos lugares que contaminaram os estudantes, contaminaram vários lugares. Eu dou esse apoio ao governo, que eu acho que esse governo está fazendo o que eu faria se eu estivesse lá. Agora, não concordo, né, com a parte de meio ambiente, que ainda está deixando muito a desejar. Mas isso é uma luta constante, a gente tem que estar sempre buscando soluções, né? Que ninguém é perfeito, ninguém está escolhendo marido, né? A gente está apoiando um governo, está escolhendo marido. Então a gente tem que estar atento a isso e tem que ser participante, tá? Tem que se participar disso, tem que limpar isso. Isso é uma coisa que já está há milhares de anos no poder, não é uma coisa só de ideologia de esquerda, é um pensamento, é um comportamento contaminado já de muito tempo, né? De sempre ter um opressor e um oprimido. Isso tem que quebrar, para a gente poder chegar na quinta dimensão, tem que quebrar esse paradigma, né, de opressor e oprimido que já vem vindo, que é uma cartilha única, que já vem vindo de milhares de anos. Então, o fato da gente estar lutando agora para tirar essa coisa, né, malévola que se instalou no Brasil, isso é apenas o resultado de muito, muito tempo de instalação de toda uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar. Porque sempre vai ter o opressor e o oprimido. Vai ter meia dúzia mandando e o resto obedecendo e trabalhando para a meia dúzia se dar bem. Ficar de férias o ano inteiro. Então isso não pode acontecer mais, isso não é a convivência da quinta dimensão, não é a forma que a quinta dimensão vai se organizar. Então tem que cortar essa matrix que está vindo da Lua, as pessoas que pensam um pouquinho, não endeusem, fiquem deusando a Lua é contra nós. A Lua é um artefato artificial contra nós. Quem é a nosso favor é o Sol, né? Então vamos nos ater àquilo que nós precisamos desenvolver, nos preparar para que as mudanças que estejam chegando e vão chegar cada vez mais rapidamente, elas sejam imediatamente instaladas, não sejam refutadas, não sejam conflitadas, né? E as pessoas ficarem, o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é que os seres extraterrestres cada vez estão mais visíveis, cada vez estão mais presentes, eles não são vistos no céu porque eles têm um sistema tecnológico de blindagem, eles têm uma forma de não serem identificados por nenhum radar, nenhum radar do mundo tem capacidade de identificá-los, porque eles têm uma forma de neutralizar essa identificação, essa captura, né, por radar, e ficam invisíveis aos olhos do ser humano, porque o nosso espectro de visão, ele é restrito, a gente só vê aquilo que está dentro daquele espectro de frequência. E eles colocam a frequência daquele equipamento, aquela nave, ou o que for que estiver lá, numa frequência diferente, né? Acima daquelas que a gente pode capturar pelo olho, ou abaixo, não sei como é que eles fazem essa blindagem visual, mas certamente é pela frequência, tá? Nós temos uma frequência que a gente consegue capturar com os olhos físicos, e eles colocam a lataria da nave deles numa frequência diferente. Então a gente não consegue vê-los, porque o olho só captura aquele espectro que já está definido para nós. Se a gente se projeta para fora do corpo, a gente os vê, tá? Porque quando a gente se projeta para fora do corpo, a nossa frequência de todos os sentidos aumenta consideravelmente. A gente não fica preso aos 5 sentidos do corpo. A gente consegue sair desse programa que a gente chama de programa da dualidade, o programa da terceira dimensão, que foi instalado em nós justamente para tirar essa percepção do todo, para a gente poder ver tudo, escutar tudo, sentir tudo. E como a gente foi desabilitado, obviamente, nosso espectro se resume naquilo que nos foi colocado como limite. Nos limitaram, colocaram a gente num programa de dualidade, então está preso ali, os 5 sentidos estão presos, os 5 sentidos, dentro desse programa. Quando a gente se projeta para fora do corpo, é que a gente vê
que esse programa do lado de fora não existe. O programa que existe do lado de fora é o programa da unidade, que faz com que a gente não fique julgando nada, que a gente só fique apreciando. Nós ficamos contemplando, é a palavra. Não julgamos nada, a gente só contempla para aprender. Dentro do corpo, não, a gente está sempre julgando porque nós estamos presos. Os nossos 5 sentidos estão presos a um programa já pré-estabelecido da dualidade, da polaridade. Ou seja, a gente vai olhar algo, vai dizer que é bonito, que é feio. A gente vai sentir um odor, vai dizer que o odor é agradável, é desagradável. A gente vai ouvir um som, vai dizer que esse som é bom, esse som arranha o teu ouvido. E a gente está sempre fazendo isso, né? A gente está sempre fazendo desse jeito, né? Fazendo sempre a absorção de todos os de tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? Que são as experimentações, que são as histórias, né? Que nos rodeiam. A gente está sempre fazendo, colocando sempre numa caixinha ou na outra, né? Sempre ou numa caixinha ou numa outra, ou uma caixinha do bom ou numa caixinha do mal. E a gente está sempre fazendo essa diferenciação, que é o programa da dualidade, que na formatação da nova percepção a gente desativa para poder ativar o programa da unidade sem precisar sair do corpo físico, para que a gente já comece a se acostumar com a contemplação. A contemplação vai ser a forma da gente viver na quinta dimensão. Então, daqui para diante, nós temos que nos acostumar, nós temos que começar a ficar atentos e nos acostumar com a presença deles, e mais do que isso, né, com eles começarem a se fazer presentes, né, ou seja, na sua casa, ou lá fora, ou numa foto, como aconteceu da fotografia sair, né, aquela figura, né, que está ali, visivelmente, é só aumentar, né, só aumenta a figura que você vai ver, a cabeça em triângulo, os olhos bem separados, é uma coisa bastante interessante. Eu já atendi um garoto que tinha essas características e que estava dentro de um corpo físico humano para poder puxar cadeia aqui, tinha feito uma lambança no planeta dele, estava cumprindo pena aqui, então ele veio para viver no planeta Terra como uma sentença de punição. Tanto é que ele tentou se matar durante muito tempo, até os 7 anos, quando ele veio ter comigo, através da mãe jornalista, e a gente negociou e fomos felizes na negociação e ele acabou ficando. Acabou não dizendo que não ia se matar, não ia tentar se matar mais, que ele tentou o tempo todo. Ele se jogava na frente de carro, a mãe dormia com ele agarrada pelo pulso, para ele não se soltar, para ele não pular de uma janela de repente, ou sair porta fora e se matar de alguma forma, ou até pegar uma faca na cozinha, sei lá. Ele estava determinado, né? Determinado a se destruir para poder não ficar no planeta. Isso não ia adiantar nada, porque ele ia se matar, ele ia ter que voltar de novo, ia começar tudo de novo. Ele estava sentenciado pelo planeta dele a cumprir essa sentença prisional no planeta Terra. Então não adiantava ele se matar 10 vezes ele voltava. Ele ia voltar. Então eu falei para ele, olha, não se matar não adianta nada, você vai voltar. Então, já que você está cumprindo essa sentença, ajuda o planeta nas situações que precisa ser ajudado. Nos ensina a ser, né, mais avançados, já que o povo lá de onde você vem é mais avançado tecnologicamente. Então ele nos ensina as coisas, né, porque ele chamava os seres humanos de medíocres, né? Vocês são muito medíocres. Um garoto de 7 anos, a conversa era essa. Vocês são medíocres, o que vocês sabem eu já sei há muito tempo, eu não suporto as professoras que a minha mãe insiste, que ela, não falava nem minha mãe, que ela insiste em me colocar, e aí ela fica falando bobagem, e aí o pior é que eles tinham razão, né? Não podia dizer você está errado. Eu fico imaginando uma pessoa que já tem uma orientação muito além, né, do que a gente pode até entender, escutando uma professora que não tem nenhuma conexão extraterrestre, não sabe nem que existe, falando aquela monte de bobagem numa sala de crianças de 7 anos de idade, e o garoto com um avanço de cabeça monumental. Ele lia pensamentos, ele fez um teste comigo, e ele pediu para pegar um livro na estante que estava atrás de mim, eu estava atendendo ele e a mãe, no grupo Jade, né?
Era um atendimento espiritualista, não era terapêutico. E aí eu abri o livro e falou, começa a ler no mental, e eu comecei a ler, ele começou a ler junto comigo, ele lia o que eu estava lendo no mental. Então ele entrava no meu mental e lia o que eu estava lendo. Essa era o nível de capacidade desse garoto de 7 anos de idade. E aí ele falou, agora entendeu? Porque para mim, esses lugares que ela me põe, para mim são um suplício. E falava um português perfeito. Aí eu falei, bom, vamos negociar então. Conseguimos negociar, depois ele se comunicou comigo, queria falar comigo pelo telefone, falou e disse que ele ia ficar para ajudar o planeta. Enfim, foi uma comunicação direta com o extraterrestre, consciente dentro de um corpo de ser humano. Graças a Deus foi bem sucedido, porque eu tive muita tranquilidade de poder lidar com aquela situação e tinha a cabeça também aberta, como sempre tive, de poder resolver aquela história da melhor forma possível, né? Porque a pessoa às vezes vai para um lugar que a pessoa só lê aquela cartilha, acha que as coisas têm que ser resolvidas só pelaquela cartilha, e aí a coisa se perde por falta de informação, por pura ignorância em relação aos assuntos que precisam ser tratados. Graças a Deus eu tive essa percepção e eu consegui negociar, e o garoto não mais quis se matar. E disse que quando crescer seria alguém de ajuda ao planeta. Ele deve hoje em dia ter uns 30 anos, por aí, então já deve estar engajado em alguma coisa, já deve estar ajudando alguma coisa em algum lugar, provavelmente em Minas, para onde ele se mudou com a mãe, e acredito que ele esteja aproveitando o tempo dele já que é de sentença, né, que ele está sentenciado a cumprir cadeia aqui, num planeta atrasado, ele esteja de alguma forma nos ajudando. Então isso foi uma experiência que eu tive, que me trouxe essa clareza de que os seres extraterrestres não são todos eles do mal, ou então aqueles que querem nos prejudicar. Obviamente, os mais conhecidos que querem nos prejudicar estão aqui sendo banidos, muitos já saíram do planeta, né? As pessoas que estavam sendo blindadas por eles, né? por conta da lealdade, da fidelidade a eles, estão agora tendo problemas, né? Muitos deles já estão começando a ter problemas, porque não estão mais com essa blindagem deles, e cada vez a coisa vai aumentando mais. Isso não significa que a gente não tenha aí, pelo meio do caminho, né, algumas situações que vamos ter que responder por elas, que é a natureza sendo avariada, né, durante tantos anos, e muitos lugares vão sofrer essas consequências. Então a gente tem que ter a percepção de que não está acontecendo nada de ruim com o planeta, está acontecendo a consequência do que os seres humanos... porque a lei da causa e efeito é a lei verdadeira e de Deus. A lei, essa lei que fizeram a gente acreditar do contrato kármico, da roda de Sansara, do viemos aqui pagar a karma, isso é conversa fiada. Isso é papo de subserviência para que você fique conformado em sofrer, porque o seu sofrimento gera alimento para eles ficarem. Eles comem essa energia e bebem, né, essa energia de baixa densidade fabricada pelos seres humanos, e comem carne, né, humana também, né, e comem coração batendo, é uma coisa medonha. Por isso que eles são a favor do aborto, porque o aborto traz a possibilidade de levarem uma criança ainda viva para eles, porque quando a mulher aborta, ela não quer ver o feto, ela acha que aquilo foi destruído, e muitas vezes não foi destruído, o feto está inteiro, que ou vai ser vendido para a ciência ficar fazendo lá os testes, né? Ou vai vivo, né? Mantido vivo para uma mesa de ritual dos seres involutivos. Não se iludam, isso existe sim. Infelizmente ainda tem esse tipo de pessoa que faz isso para ser subserviente a eles em troca de algo que não vai ter, daqui a pouco não vai ter mais, porque vai chegar uma hora em que essas pessoas subservientes vão ter que pagar a fatura. O que é pagar a fatura? Todos esses Illuminati vão para os planetas desses seres involutivos que vão estar banidos daqui como escravos, né? Pagar a fatura, que eu digo, vai ser
há de chegar a conta, né? A conta vai ser mostrada. E as pessoas que ficaram aqui parecendo que estão enebriadas e totalmente sem noção do que estão fazendo aqui, vai acontecer depressões profundas, vão agravar situações de psicopatia, a pessoa vai enlouquecer, né, porque não vai conseguir dar conta de energias de alta vibração que vão entrar no planeta. Infelizmente não se tratou, não cuidou, não lapidou a sua melhor parte, e aí fica achando que a vida é a vida física. A vida física é uma parte da nossa vida, tá? Nós temos 4 consciências: a física, a emocional, a espiritual e a mental. Então é bom ter conhecimento, é bom ter espiritualidade, né? Buscar conhecimento espiritual e solidariedade e amor incondicional faz parte do teu alimento espiritual. É bom ter sensibilidade, né, emocional, afetividade, emoção, é bom ter. É bom cuidar do corpo físico? É bom cuidar do corpo físico, cuidar da sua saúde, cuidar de você se manter sempre 100%, uma boa alimentação, com um bom pensamento. Então tudo isso agregado, tudo isso junto, tudo isso harmonizado, dá um ser humano inteiro. Só que eles desarticularam essas 4 consciências para nos manter assim aqui. A gente vai ver isso o tempo todo. Que é uma pessoa extremamente física, que fica 10 horas dentro de uma academia, desesperada com moda, e com um batom que novo, que surgiu, e com a cor de cabelo, que só pensa nisso, não pensa em outra coisa. Então, cuidar da sua aparência é bacana. Eu quero ficar com o cabelo bonitinho, eu quero ficar com uma roupa que me caia bem, eu quero cuidar do meu corpo, fazer ginástica, eu quero me alimentar bem, tudo isso é muito bacana. Agora, você ficar fazendo isso 14 horas por dia, você já está dentro de uma obsessão e que você vai quebrar a sua cara mais adiante. Eu já estou avisando já com antecedência, já de bastante tempo, né, que eu já vim falando isso, que as pessoas com exagero da coisa, elas vão ter uma surpresa. É bom ter conhecimento? É muito bom estudar? É muito bom pesquisar sobre os assuntos? Mas você achar que o seu intelecto é a única coisa que realmente serve na tua vida, você vai virar o que a gente vê, esses intelectuais por aí, que acham que só o conhecimento e o intelecto é que serve, o resto é bobagem, o resto é coisa sem valor. É o que você vê, é fácil de ver e identificar, porque eu vejo seus montes. Você vai ver um intelectual que normalmente é um fumante, é um alcoólatra, é um deprimido e por último sai do planeta por um ataque cardíaco ou uma cirrose, porque a vida toda dele se resume em só conhecimento. Conhecimento é que nem você levar uma biblioteca nas costas e não consegue nem ficar em pé, porque aquilo não tem praticidade nenhuma. Tudo que você aprender, você tem que botar na prática, senão não resolve coisa nenhuma. As coisas todas que eu conto aqui, são todas elas baseadas em experiências minhas, que aí elas ficam fundamentadas. Tudo que eu atendi, eu transformo em conhecimento e falo sobre isso, sempre falando da onde saiu isso, por que eu aprendi isso. Não foi em livro, foi atendendo, experimentando, que eu acho que é a melhor forma da gente poder fixar tudo aquilo que a gente aprende. Não adianta ficar decorando coisa de livro, porque depois no final você vai ser, né, um burro de carga e não vai ter praticidade nenhuma, não fez nada, né? Não fez coisa nenhuma. A pessoa que é só emocional, só passional, também não serve de muita coisa, porque ela fica sempre vivendo as coisas como se fossem um caso pessoal, quer dizer, tá tudo contra mim, aí é tudo muito teatralizado, é muito cheio de chilique, é muito cheio de não sei o que, tudo, meu Deus, tudo para resolver é um zigue-zague, não é uma linha reta. Então uma pessoa dessa que geralmente acaba com um monte de remédio dopante, né, porque aí não consegue dormir mais, não consegue ter uma vida normal, tem que se entupir de remédio, porque ela deu muita carga para
para a consciência emocional dela, então tudo é muito passional, tudo é muito estressante, tudo é muito... Aí dançou, vai ficar até chegar num limite que a pessoa às vezes tem ali um piripaque e acaba se entupindo de um monte de remédio para poder ter um equilíbrio de acordar de manhã, que às vezes nem dormir consegue. E não tem, porque medicamento não resolve nada. Eu sei que fui casada com um médico e fiz farmácia e bioquímica até o 3º ano, então eu tenho condições de falar sobre isso, sim. Não estou falando que li isso, não, eu vivi isso. Vivi academicamente a conversa lá dos bastidores de que remédio não é para curar ninguém. Inclusive, remédio só é liberado para venda se tiver efeito colateral. As pessoas que querem se curar de qualquer doença têm que ir para as causas da doença. Não adianta ficar tomando remédio, vai tomar remédio a vida inteira. E não vai dar efeito nenhum. Enfim. E a pessoa que acha que a vida é só a espiritualidade, que é outro grande engano. Por quê? Porque a gente viu todos aqueles falsos gurus que vieram importados dos mais variados lugares desabarem no seu pedestal. Porque foram investigar, tem dinheiro não sei aonde, tem 10 Rolls Royce, tem não sei o quê. Então, é fachada. Fica dizendo que não preciso de nada, fica transando com as esposas dos membros da seita e vamos nós. É o que tem mais. Ou então promove pedofilia nos bastidores, ou então aquelas festinhas do pijama, né? Enfim, é uma fraude, é um fake. Você percebe, até porque existe uma falta de senso total, né? Uma falta de percepção das pessoas até aceitarem uma bobagem dessa, porque a pessoa, se ela tivesse que ter uma vida espiritual e o resto fosse o resto, ela não precisava encarnar. Para que ela vai encarnar? Para ter que comer, para ter que se sustentar, para ter que viver uma vida material? Seria um absurdo, né? A pessoa, né, vir para cá só para viver a espiritualidade dentro de um corpo físico, né? Então, como é que fica? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que fazer uma série de coisas, né? Então vai ficar do outro lado lá, fazendo as coisas espiritualmente. Então isso é tudo uma conversa fiada. Isso é para ganhar lealdade e fidelidade de um monte de gente que vai trabalhar para o cidadão, e o cidadão vai usufruir o que há de melhor na vida. Como a gente viu um monte de falsos gurus aí desabarem no pedestal. Então, toda vez que eu vejo isso, e às vezes vejo num site de notícias ou em qualquer coisa que eu vejo até no Facebook, alguém, né, postando alguma notícia, alguma reportagem, o que for, eu digo, para mim não é surpresa nenhuma, né? Isso já era esperado, eu já sabia que era assim, só que você não pode falar nada disso. As pessoas elas vão se auto-implodindo mesmo, elas vão se mostrando, elas vão se diagnosticando, né, por si só. A coisa vai acontecendo, ela vai ficando visível. Então essas pessoas têm muito que aprender, né? Puseram uma roupagem de guru, de líder espiritual para seus propósitos pessoais. Não quer dizer que eles não tenham conhecimento ou que muitos dos conhecimentos que eles propagaram não sejam bons conhecimentos, bacanas. Eu conheço vários gurus que desabaram lá de cima que tinham bons conhecimentos, tinham boas informações, só que eles faziam aquele marketing deles, né? Eu conheci um cara em Copacabana que era um cara muito culto, e o Jô Soares entrevistou o cara realmente tinha muito o que falar, muito o que conversar. Quando ele apareceu no Jô Soares, choveu, né? Primeiro que ele pegou todo o horário do Jô Soares, né? Que são sempre 3 entrevistados, ele pegou todo ele. É um guru que veio do Nordeste, e foi para o Rio de Janeiro e ganhou muitos adeptos, e todo mundo andava atrás dele e tal. Muito conhecimento, realmente ele estudou bastante, ele tinha um vocabulário que a gente percebia, que entendia das coisas, mas ele usava isso, sabe para quê? Para transar com meninas de 13, 14 anos que estavam um monte de processo na justiça por assédio a menor, né? Pedofilia e assédio a menor de idade. E o Jô Soares, como sempre faz uma chamada, né, de que
ou então depois da entrevista diz, não, olha, nós vamos continuar entrevistando ele no próximo encontro, e aí naquela semana ele vai fazer, naquela semana, naquele dia, no dia seguinte ele vai fazer a gravação, que muitas vezes era gravada, ou a maioria das vezes era gravada, na época, pelo menos na época da Globo era assim, as gravadas, acho que do SBT, acho que não era, não me lembro, quando ele era do SBT. Então ele falou isso, aí quando ele falou isso, no dia seguinte, que era todo dia o programa, no dia seguinte ele entrou e disse, olha, recebemos uma chuva de e-mails de pessoas dizendo que processaram o cara, nós fomos investigar, realmente era verdade, ele tem um monte de processo por assédio sexual, por pedofilia, por um monte de coisa, e nós não vamos entrevistá-lo mais, quer dizer, pagou um maior mico, se tivesse feito isso antes, não pagava esse mico, né, de ficar exaltando um cidadão que usava do conhecimento dele, que era real, uma estampa de eu sou espiritualista, então não tenho medo de mim, mas ele pintava o 7 nos bastidores. Então eu digo, repito, e toda hora que eu lembro disso eu falo, não deposite a tua vida espiritual no colo de ninguém. Não, ninguém tem esse poder de ficar guiando a tua vida. Tua vida espiritual, quem orienta, quem inspira é a fonte que habita dentro de você, que te criou, e o guardião que te protege. Não dê poder para mais ninguém ficar direcionando a sua vida, porque você vai cair nos braços de um cidadão que vai usar você ou para tirar dinheiro de você, ou para transar com você, ou para abrir facilidades de portas, né? Quando se perceber que você é uma pessoa de facilidade de abertura de portas, vai usar você para abrir portas para facilitar a vida dele, ou então vai dar um bote em você, né? De alguma forma. Vai te levar para algum lugar e dizer não, né? Você tem que transar comigo, senão a sua vida espiritual não melhora, como eu vi um cara de uma filosofia esotérica famosíssima no Rio de Janeiro fazer. Ele já é até morto, mas as duas pessoas que frequentavam o lugar vieram se queixar da mesma coisa, que ele dizia para os homens, que não era coincidência, eram homens jovens e tinham uma boa estampa, né? Eu atendi esses dois em dias diferentes, e os dois falaram a mesma coisa. O fulano de tal, que eu não vou falar o nome, né? Porque essa seita ainda existe, só que é com outra pessoa, que eu não sei se já mudou, né, essa coisa maluca que tinha lá. Esse cidadão propôs a cada um desses rapazes que veio falar comigo, de que se ele não transasse, esses rapazes não transassem com ele, a vida espiritual deles não andava para frente. E aí vieram me perguntar, isso procede? Eu falei, obviamente que não. Ele está usando você, a sua inocência, a sua falta de informação para fazer de você o garotão dele. Então dá-lhe um passa fora, né, e cai fora dali, que é uma roubada, porque um lugar que tem uma liderança desse tipo é um lugar já contaminado. Já está contaminado, já tem uma porta aberta para os seres involutivos ali deitarem e rolarem. Depois ele ficou mal num CTI aí da vida, num lugar aí em estado de coma, sei lá. E uma das pessoas que ainda frequentava o lugar, que não sabia, né, porque tinha no grupo já de pessoas de lá, eram médios de lá, então obviamente eu atendia essas pessoas e tratava tudo na confidencialidade, não abria esse jogo para ninguém. Então a pessoa que era médium de lá também não sabia que dentro do lugar onde ela frequentava tinha o cara lá, o líder geral, como um cara aliciador, né, um cara que ficava aliciando pessoas, sabe-se Deus o que ele fazia com outras então. Aqueles dois eram rapazes que sabiam se defender, maiores de idade, mas eu não sei se nos bastidores a coisa piorava, né? Porque eu só tive o relato dos dois rapazes. E ele pediram até ajuda, você não pode ajudar? Eu falei, não vou me meter numa história que, né, que agora a colheita é dele, agora está na hora da colheita, né? Tem a semeadura, né, e tem a colheita, eu não posso me enfiar aqui no meio, porque está arriscado a passar essa colheita para mim. Eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca usei da coordenação do Grupo Jade para me beneficiar, pelo contrário, a minha vida profissional até se prejudicou por causa disso. Então, a gente tem que ter em mente que a nossa vida espiritual ela tem que ser
coordenada, né, por você, a sua fonte interna e o seu guardião, ou os seus guardiões. E não delegar poder aos outros. Apenas aprender coisas com essas pessoas que têm informação, tem informação, mas não norteie a sua vida pela informação daquele, porque você não sabe o que vai nos bastidores da vida daquela pessoa. Se você coloca a tua vida para o outro decidir, você pode estar descendo uma ladeira espiritual. Tá? Você pode estar descendo uma ladeira espiritual. Então, o conhecimento é bom? É ótimo. Tem muita coisa para aprender que essas pessoas que até vacilaram como líderes trazem como informação. Tudo bem, não tem problema nenhum. O problema não é esse. O problema não é a informação, o problema não é ir nos lugares. O problema é botar a sua cabecinha na guilhotina e eles passearem dentro da sua cabeça. E fazerem de você o que você nem imagina que eles possam fazer. E eles fazem, eles entram na tua vida, acabam até destruindo a tua família, destruindo, dependendo do nível de maldade que existe na cabeça dessas pessoas, acontece uma destruição total de vida. Eu já atendi pessoas que vieram destruídas dos mais variados lugares. Isso não é só por conta de uma religião, não é religião, filosofia, sociedade secreta, tem tudo um pouquinho. Eu já atendi, né? Atendimento para mim é experiência, é aprender com o atendimento. Então eu vi o que acontecia. Ali me é mostrado o que acontecia nesses lugares, principalmente no Grupo Jade, que eu tinha o guardião ali para me falar as coisas. Então teve um arsenal de arbitrariedades que aquelas pessoas acabavam tendo, vivendo por medo, né? Teve uns dois meninos, eram dois jovens que frequentavam de vez em quando o Grupo Jade aos sábados, porque eles tinham faculdade, os dois, então era só os sábados que eles podiam vir, mas não era todo sábado, era raro o sábado que eles podiam vir. E aí um belo dia eles vieram falar comigo, falaram assim: Vera, a gente quer frequentar todo sábado de manhã para trabalhar com as crianças, né, que a gente fazia o trabalho à distância com as crianças. Só que a gente está frequentando desde muito tempo, já desde que adolescente, eles já tinham uns 19 anos, desde a adolescência a gente está frequentando um terreiro, um barracão, de uma mãe de santo em Candomblé, e que diz pra gente que mesmo a gente não sendo filho de santo dela, tem que fazer ali uma obrigação de todo sábado limpar o barracão todo. Então a gente passa o sábado todo fazendo faxina dentro do barracão dela e não tem um filho de santo lá ajudando, só a gente. Então ela bota nós dois, bota todo mundo de folga no sábado para nós dois ficarmos trabalhando, e a gente não acha isso correto. A gente não acha, mas a gente tem medo. Eu falei: vocês têm medo? Vocês têm medo de quê? A gente tem medo porque ela é mãe de santo, ela pode fazer uma coisa contra nós. Eu falei: então você vai fazer o seguinte, falei para os dois, vocês vão sábado, vão fazer a limpeza no próximo sábado. Quando acabar a limpeza, vocês vão dizer assim para ela: olha, a gente agradece de ter ficado aqui, de ter sido cuidado por vocês desde tanto tempo, lá, e você diz quanto tempo vocês ficaram lá, mas nós estamos saindo para a gente frequentar no sábado de manhã o lugar lá do Grupo Jade, coordenado lá por uma médium e tal. Só fala isso e vê o que ela vai falar. E eles fizeram isso, me contaram no sábado seguinte, né, no outro sábado, depois, 15 dias depois, e aí eles vieram me falar, disse: a gente fez a limpeza, como a gente tinha sido orientado por você, fizemos tudo bonitinho, deixamos tudo bonitinho, chegamos para ela e dissemos, porque ela morava no barracão, né, num lugar do lado de fora ela morava, então a gente tinha acesso a ela. O barracão parece que era na frente e a casa dela lá atrás, alguma coisa assim. Aí nós falamos, agradecemos e tal. Aí ela fez uma cara feia. Não gostou, claro, tem ali dois faxineiros de graça, né? E aí ela olhou para eles com cara feia e falou assim: que lugar é esse? Disse: é o Grupo Jade. Quem é que coordena? Quem é que é o líder lá religioso? É a Vera. É a Vera. Falou meu nome. É a Vera. Aí falou meu nome todo, que na época eu usava Vera Guimel. É a Vera Guimel. Aí ela parou, fechou os olhos, aí olhou para ele e disse: tá bom, essa pode ir. Eles me contando: essa pode ir, tudo bem, essa pode ir. Pode ir, pode frequentar lá, tudo bem, sem problema nenhum. Aí eu olhei para eles e falei: tem juízo, né? Tem juízo, porque se ela começa a bater de frente comigo, eu tenho guardião que vai me defender e ela se lasca para lá, né?
Não pode fazer isso, ela não pode aprisionar ninguém, ela não tem esse direito, nem guardião gosta disso. Né? Os médiuns é que fazem umas bobagens dessas. E ali no Grupo Jade a gente tinha liberdade, todo mundo trabalhava o dia que quisesse, a hora que quisesse, e com essa liberdade toda as pessoas vinham em massa para trabalhar, era uma coisa de doido, eu tinha que botar todo mundo para correr e dizer, vamos embora, a gente tem uma praia linda que está dando hoje, eu quero fechar isso aqui, vocês não saem daqui de dentro. Eu botava eles para fora, eles estavam sempre lá. Eu nunca tive problema de não ter médium para trabalhar, e cada vez mais gente querendo entrar, tive que parar no 120, porque já não comportava mais. Por quê? Porque eu dei a essas pessoas a opção da liberdade com responsabilidade. Vocês querem fazer um trabalho espiritual? Venham o dia que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, e façam o horário que vocês quiserem. E acabou, não era cheia a sala todos os dias. Sábado, que às vezes fazia um sol lindo, maravilhoso, que a gente trabalhava com criança à distância, a sala entupia de gente, era uma loucura. Meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, o povo não ia embora. Aquele bando de gente lá, para mais de 50. Eu dizia, gente, tem uma praia maravilhosa, tem as suas famílias, vai curtir a família, é dia de folga, já fizeram o seu trabalho espiritual, tchau, vambora. Tá para correr todo mundo. Isso era muito bom, as pessoas sentem muito falta disso, dessa coisa da liberdade e dessa forma com que a gente trabalhava, que não era vinculada a nenhuma religião, nenhuma filosofia. A gente não tinha cartilha, a não ser que ali tinha-se a responsabilidade do amor e da solidariedade. Né? Nós éramos médiums intermediários, né? Com capacidade psíquica expandida ou não, dependendo de cada um, que mediunidade não tem nada a ver com capacidade psíquica expandida. Então, clarividência, evidência, clareaudiência, psicografia não tem nada a ver com mediunidade. Mediunidade é outra coisa. Mediunidade é um compromisso de intermediar o mundo extrafísico do mundo físico. É um compromisso. Não tem nada a ver com capacidade psíquica de ser vidente ou não ser vidente. Isso chama-se capacidade psíquica expandida. Isso as pessoas têm com elas e elas podem desenvolver a hora que quiser. E a mediunidade é o compromisso de estar ali, o guardião está te influenciando de alguma forma para você ajudar aquela pessoa. Então vai por intuição, por inspiração, e quanto mais você tiver a capacidade psíquica expandida, melhor você vai facilitar o trabalho desse guardião. Porque quem vai trabalhar não vai ser você vai ser o intermediário. Por quê? Porque aquele guardião não pode interferir direto na vida da pessoa, porque é uma invasão. Né? Isso é uma violação do direito do livre-arbítrio. Então, se a pessoa vem pedir ajuda, por exemplo, a mim, naquela época pedir ajuda espiritual a mim, o meu guardião ou o guardião daquela pessoa estava livre para poder fazer as interferências, porque havia um pedido, um consentimento, uma permissão. Por isso é que precisa-se do médium, do intermédium, para fazer essa conexão, para não haver a violação do direito ao livre-arbítrio, ok? Para a gente poder entender direitinho o que é mediunidade e o que é capacidade psíquica expandida. Temos que ir a algum lugar para fazer isso? Não. A gente pode fazer isso em qualquer momento da nossa vida. A gente pode estar na fila de um supermercado e fazer uma conversa com alguém, porque o guardião, quando percebe que tem ali alguém precisando de uma ajuda espiritual, eles vão fazer com que aquela conversa role ali. Alguma coisa vai acontecer que vocês dois vão conversar, você e mais a pessoa que está precisando. E aí o guardião vai te inspirar para você dizer as coisas certas para aquela pessoa naquele momento. E a pessoa de repente está com ideia de jirico de querer se matar e acaba mudando de ideia porque você, numa fila de supermercado, dissuadiu ela de fazer isso. Por quê? Porque o guardião orquestrou a coisa. Então, quando você está querendo fazer o seu trabalho espiritual, não fique pensando que só é às terças-feiras de 7 às 10. Porque sempre minha guardiã dizia assim para mim, olha, dor de barriga não dá terça-feira de 7 às 10. Dor de barriga dá em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer horário. Então eu estava sempre a postos. Como eu estou sempre a postos, aqui também eu estou sempre a postos. Se precisar de alguém com alguma coisa, alguma dificuldade espiritual, alguma coisa que eu saiba, né, que está percebendo, né, que a minha percepção está captando, e aí o guardião começa a me orientar, que é para fazer isso, é para falar aquilo, e sempre foi assim. A vida toda sempre foi assim. Por isso que eu nunca me associei a religião nenhuma, porque você ser médium intermediário, você não precisa estar à mercê de nenhum coordenador ou de nenhum local, a não ser que goste disso. Mas sempre dizendo para vocês, não se submeta às vontades, os chiliques de determinados coordenadores ou líderes, porque eles se servem disso para manipular você. E aí a tua
vida espiritual, em vez de crescer e melhorar, ela fica ruim, ela se recua, ela recolhe, porque aquilo ali até o guardião não está concordando com aquilo ali, com aquela manipulação, com aquele jeito de condução das coisas. Às vezes o cara se desvirtua no meio do caminho e começa a desandar. Então é assim, em todos os lugares sempre tem boa caridade, nem sempre, mas em lugares que tem boa caridade, que tem amor, solidariedade, não tem problema frequentar, não tem problema estar lá e curtir, tá todo mundo junto, alegre, celebrando. Quando começou a comandar você, mandar na tua vida, faz isso, não faz aquilo, acho que você devia se separar do teu marido, acho que você devia... Comece a desconfiar, porque eles não podem se meter na sua vida. Quem decide a sua vida é você, se você vai ficar no casamento, se você vai sair, se você vai ir atrás do seu filho, não vai atrás do seu filho, está desconfiado que ele está usando droga, não. Não fique se empreando pelo ouvido de coisas que às vezes não são na verdade. Se você desconfia de alguma coisa, faça por você mesma. Aí eu estou desconfiada, como uma moça que veio me pedir ajuda, estou desconfiada que a minha filha está faltando à faculdade para ficar para ficar na academia o dia inteiro. Aí me trouxe uma fotografia no Grupo Jade dela abraçada com um cidadão. Quando eu olhei esse cidadão, eu falei assim, escuta senhora, esse cidadão que está abraçado com a sua filha é um traficante. E a sua filha não está na academia faltando à faculdade. A sua filha está lá em cima no Morro do Andaraí, não sei se era Andaraí ou da Tijuca, acho que era da Tijuca. Está lá em cima no Morro da Tijuca vendendo droga com ele e ganhando um dinheirinho por ser mula e aquela que atravessa a droga. Então, o problema é esse. Aí ela tomou um susto, obviamente, né? Tomou um susto e falou assim, isso o guardião tudo me falando. E eu falei para ela, falou assim, mas nossa, eu sou uma pessoa que tem dinheiro, eu tenho um apartamento em Miami, eu tenho não sei o que. Ela começou a falar o currículo, né, do status, né, dela, social. Aí eu escutei tudo que ela acabou de falar, falei assim, então a senhora faz o seguinte, reflita sobre isso, não acredita em mim, de jeito nenhum, não acredita em mim, reflita sobre o que eu lhe falei e deixa ver o que acontece, né? Não acredite em mim, apenas... porque eu sabia que o guardião estava me falando as coisas, eu tinha que transmitir para ela. Falei, reflita, a senhora não tem que acreditar em mim, a senhora tem que refletir. Ela foi para casa, de manhã cedo ela estava me ligando já. Ela disse assim para mim no telefone. Eu já estava no local que eu ia atender no Grupo Jade, e ela me acessou e falou, olha, eu fui para casa e de noite a minha filha saiu, não, a minha filha chegou na hora do jantar, jantou, e eu sempre durmo muito cedo, eu sempre durmo mais 9 horas, 9h30, e me recolhi para dormir. Mas aí eu fiquei com aquilo que você tinha me falado, eu fiquei pensando, né, refletindo sobre o que você me falou, eu fiquei acordada. Fiquei acordada e fiquei muito antenada com os ruídos. E aí eu vi um barulho no corredor, fui para a porta muito devagar, abri a porta devagarzinho, minha filha estava saindo, eram umas 10 horas, 10h30 da noite, estava saindo, pé ante pé, sem sapato, com o sapato na mão. Aí, como eu estava desconfiada e já estava preocupada com aquilo que com o que você tinha acabado de me dizer de manhã, eu fiquei, ontem de manhã, né, eu fiquei já pronta para sair. Já prontinha para sair. E ela saiu, eu saí atrás, esperei um pouquinho e saí atrás dela e vi ela subir o morro, acho que era o morro da Tijuca, vi ela subir o morro. E aí voltei para casa, desesperada, vi que você tinha falado a coisa certa, que era isso verdadeiramente, não dormi a noite inteira, quando chegou lá, quase amanhecendo, umas 5 horas da manhã, eu escutei ela girar a chave na porta devagarzinho e entrar, porque ela sabe que eu acordo mais 8 horas, eu durmo bem, durmo pesado, que eu tomo remédio para dormir. E ela entrou. Quando ela entrou, eu esperei ela dormir, né, porque ela devia vir cansada, obviamente, ela vai bater e dormir. Eu abri a porta dela para ver se ela está dormindo, fui devagarzinho, peguei a bolsa dela, tirei do quarto, abri, estava cheio de dinheiro dentro da bolsa dela.
E eu não dou mesada para ela há um tempão. Porque como eu falei que ela estava faltando à faculdade, parei de dar dinheiro para ela. E ela, obviamente, estava traficando. E ela disse, Vera, agora o que eu faço? Eu falei, você quer um conselho da Vera ou do seu guardião? Aí ela disse assim, o que você acha? Eu falei, meu não, mas o seu guardião está dizendo aqui no meu ouvido para você levar sua filha para fora do Brasil e ficar bastante tempo lá. E quando voltar, já não voltar mais para esse apartamento, vender esse apartamento que vocês têm, na surdina, na calada, sem avisar nem para ela, e morar ao outro lado, vai para a Zona Sul, vai para o outro lado para não ser capturada. Se puder sair da cidade seria melhor, mas se não puder, do outro lado. Faz ela começar a se agrupar com outras pessoas, com outra turma. E assim ela fez. Durante o tempo ela me mantinha informada, né? Não me telefonava mais, era através de uma moça que frequentava o Grupo Jade, que de vez em quando me dizia, ela ficou um tempão em Miami, depois quando ela voltou o apartamento já estava vendido, o marido dela que ficou na retaguarda comprou um apartamento na Zona Sul, e eles estão lá, a coisa está indo, ela está agora com outra turma, esqueceu aquele pessoal. Falei, fez bem porque eles matam por queima de arquivo. Ela saiu disso, que era a possibilidade de ser queimada, né, de ser executada. Então isso foi uma experiência forte que eu tive, né, até porque quando o guardião vai falando, é o que é para ser observado. Até o guardião é discreto em relação a essa questão, ele não fica dizendo faz isso, faz aquilo outro, eles procuram se meter o mínimo possível. Então, eu acho que isso foi um aprendizado em relação a como é que se conduz isso aí, que o guardião sabe fazer isso com muita tranquilidade. Então, quer ajudar as pessoas, fique conectada com essa inspiração do seu guardião, que você vai conseguir fazer esse atendimento da maneira que deve ser feito, sem violar o direito do livre-arbítrio, sem tentar ser sabichona, eu sei das coisas, não é nada disso. Você vai fazendo a orientação para que a outra pessoa não se ofenda, né? E diz, olha, o seu guardião está aqui me falando algumas coisas, reflita sobre isso, né? Para você poder tomar a atitude certa. É a forma com que você dá poder ao outro de poder resolver as suas coisas, a sua vida. Bom, outro assunto, eu estou fazendo já a agenda para agosto, já tem 19, 20, 21 e 22 já completos, então se as pessoas quiserem agendar em agosto, já estou fazendo a agenda para não haver reclamação de quando eu voltar de férias, as pessoas não ficarem zangadas, porque de repente só no final de agosto ou só em setembro que vai ter agenda. Então, por favor, não briguem, porque eu já estou avisando que a agenda já está começando a ser feita. Eu só fico até dia 13, atendendo, a 13 de julho atendendo, depois entro de férias para fazer a minha mudança daqui para um lugar mais tranquilo. Eu quero me organizar na nova cidade de jeito que eu possa ir para as cidades fazer palestra e fazer cursos, que eu estava querendo fazer a certificação da rescisão do contrato kármico para as pessoas que são terapeutas e as que não são, para terem uma ferramenta, um instrumento para poder fazerem as rescisões de seus familiares, né? Mesmo que não operem com isso terapeuticamente, enfim, não seja essa a sua profissão, mas pelo menos tem uma ferramenta ali para ajudar as pessoas a saírem do contrato kármico. E a rescisão do contrato kármico agora está sob uma outra ótica que eu acho que está dando muito mais resultado. A pessoa tem o texto que eu mando, de todas as revogações, de todos os parágrafos para revogar, ela faz a leitura de todo o texto, para quando encontrar comigo, só fazer as perguntas para o pêndulo, se foi revogado aquele parágrafo 1 a 1, que eu já vou explicando direitinho, e depois sobra tempo, porque aí não tem aquele tempo enorme de leitura de texto, que é uma coisa, né, que é meio que cansativa para os dois lados, né, e é desnecessária, né, em termos de a gente poder fazer um trabalho mais objetivo. E aí a gente vai trabalhar as coisas pontuais, as coisas que estão incomodando a pessoa naquele momento, que ela não tem certeza se a própria rescisão já tirou. Ela fica com certeza que a gente fez as revogações. Então, na verdade, eu estou juntando dois trabalhos meus.
a rescisão do contrato kármico e o aprofundamento da rescisão. Estou fazendo tudo junto, né, num valor único só, que sempre foram as duas, que é os R$600, né, não vou aumentar porque eu estou fazendo 2 trabalhos em um, e vai diminuir o tempo que cansa para a Chuchu ficar fazendo leitura de 23 páginas. Então faz-se a leitura antes, quando encontrar a gente é mais objetivo, a gente vai fazer as revogações passo a passo, perguntando ao pêndulo, sem precisar ler de novo nada, que já está internalizado já o texto, né, já fez já o decreto, e é só saber se foi ou não revogado. Se não foi, a gente procura saber por quê, e faz as revogações em separado. E sobra tempo para poder fazer toda uma pesquisa de coisas que a pessoa queira resolver e que de repente não sabe, ficou na dúvida se aquilo foi contemplado ou não no próprio processo da rescisão. Então eu acho que vai ser bom para todo mundo, que é o meu slogan sempre de vida, tem que ser bom para todo mundo. Estava sendo cansativo, muitas vezes 3 horas e meia, e às vezes a gente não tinha certeza se tinha conseguido, né, mapear tudo que era necessário ser mapeado. E a pessoa depois voltava para fazer o aprofundamento, aí a gente ia buscar isso pontualmente. As coisas que incomodavam, eu ia buscar as causas. Então, eu vou fazer tudo de uma vez, né? Fazer tudo num momento só, num horário só, sem ônus nenhum. Porque aí diminui o tempo, não fica aquela coisa arrastada durante 3 horas, desnecessário, né? Cansa e a gente não sabe se contemplou tudo. Eu procuro ver se nos parágrafos contempla tudo, mas eu não sou adivinha também, né? Não sei o que enreda a vida de uma pessoa, às vezes até de uma maneira bem escondida, né? A coisa está às vezes bem disfarçada ali, bem dissimulada. E aquele momento que sobra, que vai sobrar um bom horário, para a pessoa ficar, né, tendo a oportunidade de buscar as causas dos problemas, né, dos seus problemas que lhe afligem naquele momento em que ela está visualizando e está me dizendo naquele instante. E aí eu vou poder pontuar isso e fazer revogações em separado. Então, para avisar, não estou fazendo mais aprofundamento, a não ser de pessoas que fizeram a rescisão do contrato kármico já, né, anteriormente, e que querem fazer o aprofundamento por questões, algumas resistentes ainda. Aí estou fazendo ainda, mas quem vai fazer a rescisão do contrato kármico da agora para diante, quem vai marcar a rescisão já sabe que está dentro desse enquadramento de fazer os 2 trabalhos num só. Que aí resolve logo, a gente chama de barba, cabelo e bigode, né? Faz tudo de uma vez e a gente deleta todas as possibilidades de você estar prisioneiro de alguma coisa que não faz a tua vida andar para frente, tá certo? Então é isso. Segunda-feira, hoje é sexta, né? Segunda-feira, então, eu volto para a gente poder continuar conversando nessa livinha do almoço. Um abraço grande e bom final de semana.